Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela vida do nosso líder, pastor Fernandes, louvar a Deus pela vida dos irmãos que acompanham a mídia da AD Cuiabá e louvar a Deus por esse projeto tão maravilhoso que é a leitura de Atos dos Apóstolos. Eu quero falar aqui uma rápida palavra no seu coração, que está em Atos capítulo 5, versículo de número 2, que está escrito assim a palavra de Deus. Reteve parte do valor em comum acordo com a sua mulher, e levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Nós sabemos que a igreja de Atos dos Apóstolos está em fase de crescimento, pois o texto vai dizer que a igreja a cada dia acrescentava números daqueles que ia sendo salvo. E na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja modelo, tem esse homem chamado Barnabé. Barnabé, ele vendeu uma propriedade e o texto diz que ele foi e depositou. Ele traz consigo o ensino genuíno, verdadeiro da palavra de Deus. Ele vai e deposita a parte da herança aos pés dos apóstolos. E também na igreja de Atos dos Apóstolos tem esse casal chamado Ananias e Safira, que eles vendo essa ação de Barnabé, também nasceu no coração deles, ainda que eles fazem de forma errada, só que o texto diz que eles reteve uma parte. E isso nos chama a atenção, porque todas as vezes que nós chegamos diante do altar de Deus, em adoração, em oração, em louvor, e também para estar ofertando ao Senhor, nós precisamos ter essa percepção de saber que nós estamos oferecendo para Deus. E tudo que nós oferecemos para Deus, nós precisamos oferecer o que há de melhor na nossa vida, em louvor, na palavra, em tudo que eu e você for fazer, nós precisamos fazer o melhor para Deus. E esse casal, eles têm uma ideia, e entra uma outra ação que não é do Espírito Santo. Eles tiram uma parte para eles, e o texto diz que Pedro olha para Ananias e diz para ele uma palavra muito forte, dizendo: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Olha só, Ananias, por que você deixou essa ação do inimigo entrar no seu coração? Queridos, todas as vezes que eu e você damos brecha para o inimigo da nossa alma, ele entrar nessa brecha, com certeza, algo de prejuízo nós teremos na nossa vida. Pedro olha para ele numa revelação do Espírito Santo, porque Pedro ali agora, ele está sendo ali o representante de Deus para receber aquela oferta e automaticamente ele orar na vida de Ananias. Porém, Pedro diz: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? E isso é interessante você observar, porque a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, verso 7, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se eu planto o engano, se eu planto a mentira, a Bíblia diz que o nosso adversário, ele é o pai da mentira. Então, todas as vezes que eu tento plantar esse engano, plantar essa mentira, eu vou colher algo que não vem de Deus. Eu vou colher algo que não parte do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, esses membros, chamados Ananias e Safira, eles fazem esta ação, e essa ação vai trazer um prejuízo muito grande. Ele paga com a própria vida. E o texto diz que automaticamente, quando o Espírito Santo revela para Pedro e que Pedro lança essa palavra sobre Ananias, a Bíblia diz que ele caiu morto na mesma hora. Como ele tem um comum acordo com a sua esposa Safira, logo um pouco mais chega ela também diante de Pedro e ela traz a mesma situação. E o texto vai dizer, olha, Pedro falando, acabou de sair agorinha mesmo os homens que levou o seu esposo Ananias, porque ele acabou de ser morto aqui agora. E assim como aconteceu na vida dele,
também vai acontecer na sua, e o texto, a história diz que ela também caiu como morta naquele mesmo instante. Queridos, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter e guardar na nossa vida a verdadeira palavra de Deus, o ensino, que o primeiro ponto para se observar é que Ananias, ele tenta levar essa oferta, mas na verdade tem uma inveja no coração dele. E a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Precisamos brindar o nosso coração dessas ações do mal, porque essas ações, constantemente, ela bate na porta da nossa vida. Ela bate na nossa porta tentando trazer para nós uma solução, um jeito melhor para tentar agradar o nosso coração. Só que a Bíblia diz que a ação do nosso coração nós precisamos ter cuidado porque pode ser engano. E tudo que é engano, com certeza, não tem a bênção de Deus. Enquanto muitos na igreja de Atos dos Apóstolos estão plantando a adoração, estão plantando na obediência, estão plantando na oração e no serviço, aqui nós podemos ver que esta igreja modelo traz para a nossa vida essa responsabilidade como igreja. Todas as vezes que você lê Atos dos Apóstolos, nós precisamos ter esse cuidado, porque essa igreja modelo traz para mim e para você o caminho certo, a direção certa. Assim como diz Paulo, eu prossigo para o alvo, ou seja, eu prossigo para o ensino verdadeiro, eu prossigo para a palavra de Deus, porque ela é luz para os meus passos, para o meu caminho. A palavra, ela me edifica, a palavra me orienta, a palavra me levanta, a palavra me restaura. A palavra traz para mim tudo o que eu preciso para entender que a palavra de Deus, ou seja, na palavra de Deus não há falsificação. A palavra é genuína, a palavra, ela é verdadeira. E nós precisamos ter esse cuidado no nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo também com esta ação de Ananias? Eu me lembro agora da atitude de Caim. Lembra de Caim? A Bíblia diz que esses dois irmãos, se formos observar o texto, os dois, eles estão servindo a Deus. A Bíblia diz que Abel chama Caim para fazer uma oferta de sacrifício. E Abel, ele tem um coração no altar de Deus. Abel, ele tem um coração para fazer aquilo que verdadeiramente adora e glorifica o nome de Deus. Então ele prepara o seu melhor. Ele prepara o seu melhor e oferece. E o texto vai dizer que Deus recebe a oferta de Abel. Mas a Bíblia diz que a oferta de Caim, Deus não recebeu. O coração de Caim, ele retém a verdade. Porque ele quer fazer uma ação aonde o coração dele não está. E Jesus, ele foi bem enfático nisso. Jesus falou assim, quando você deixar a sua oferta no altar, se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ou você algo contra o seu irmão, o texto vai dizer, Jesus falando, ele ministrando, ele diz para você deixar a oferta, ir lá, acertar com o seu irmão, voltar e oferecer então a sua oferta. Jesus ensinou sobre isso. Eu e você, nós ofertamos todos os dias, nós ofertamos algo na presença de Deus. Nós podemos ofertar o nosso compromisso. Eu acabei de falar, a nossa adoração, a leitura da palavra, como nós estamos agora no projeto de Atos, da leitura, de Atos dos Apóstolos. Então, tudo aquilo que eu e você estamos fazendo para Deus, nós precisamos fazer o que há de melhor. E isso sim, com certeza vai trazer grandes bênçãos para a minha vida, para a minha casa e para a sua casa. E aqui me fez lembrar agora de um projeto chamado Videira. A igreja de Atos dos Apóstolos é justamente isso. É a videira. O que é a videira? A videira são pessoas. E como pessoas, nós precisamos, como videira, nós precisamos dar frutos. E frutos dignos de arrependimento. Porque todas as vezes que eu arrependo das minhas ações que eu olho para mim
como Jesus olhou para aquela figueira, ela não dava fruto, automaticamente ela secou. Não podemos deixar secar na nossa vida os dons. Não podemos deixar secar na nossa vida o chamado. Não podemos deixar secar na nossa vida a nossa comunhão, a nossa adoração, o nosso compromisso de ganhar vidas para o reino, de ganhar vidas para a casa de Deus. Porque eu e você, como videira, nós precisamos cuidar de videiras. E videiras são pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para cuidar de videiras, eu preciso também cuidar da treliça. E é isso que eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter o equilíbrio. E dentro do equilíbrio, com certeza vai acontecer na minha vida e na sua vida, na igreja que eu congrego, na igreja que você participa, com certeza Deus vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto também diz, em Atos, no capítulo 6, o texto diz que eles concordaram entre si e também através do Espírito Santo escolher homens. Mas não seria qualquer pessoa. Escolher homens, a Bíblia diz capacitados, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, para que assim eles viessem fazer parte desse projeto. Que projeto? O projeto Videira. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos é um modelo da nossa igreja hoje. Nós precisamos fazer parte desse modelo. Então eles viram a necessidade, como estava crescendo a cada dia a igreja, eles viram a necessidade de escolher homens capacitados, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra. E aqui é interessante eu e você ver que eles fazem o quê? Eles começam a orar, buscar a presença de Deus, para que Deus viesse dar para eles, esse esclarecimento, essa visão ampla, essa visão de crescimento em escolher homens cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, verso 3, está escrito assim, eles tomaram essa decisão. Olha só, ele diz assim: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual nós constituamos sobre esse serviço. Aqui está justamente uma função importante na igreja de Atos dos Apóstolos, que é onde está escolhendo aqui agora os diáconos. E agora, esses homens capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, eles agora estão justamente incluídos nessa palavra serviço. Glória a Deus! Como é bom quando eu e você se prontifica para servir na casa de Deus. Como é bom, como Deus, como o Espírito Santo, ele fica feliz quando eu e você se prontifica, glória a Deus, em servir por amor. Não servir por imposição, mas servir porque você entendeu o projeto, você entendeu que você é videira, você entendeu que você precisa dar fruto, você entendeu que você tem uma oferta de gratidão na sua vida tão grande, aleluia, que esta oferta de gratidão vai levar você a ganhar vidas e trazer olha só que coisa, e trazer essas vidas para o altar de Deus. Quando você traz essas vidas para oferecer no altar de Deus, vidas aceitando a Jesus, assim como na igreja de Atos dos Apóstolos, a cada dia acrescentava o número daqueles que ia sendo salvo. Por que isso estava acontecendo, igreja? Irmãos, por que isso estava acontecendo? Isso estava acontecendo justamente porque eles entenderam a visão, eles entenderam o projeto, e quando eles entenderam o projeto, eles começaram agora a colocar em prática esta ação, e essa ação trouxe o crescimento para a igreja de Atos dos Apóstolos. E eu quero agora terminar lendo com você o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 6, verso 4. Mas nós, depois que eles tomam a decisão, depois que eles organizam
a treliça, depois que eles organizam a videira, eles chegam agora numa conclusão. Mas nós ocuparemos na continuação, na oração, no ministério da palavra. Porque no contexto aqui, estava tendo uma confusão com relação às viúvas, com relação às mesas, e agora eles então chegam a essa conclusão. Eles levantam esses homens, os diáconos, cheios do Espírito Santo, para fazer essa função na igreja, e a Bíblia diz, Pedro dizendo, que agora eles vão ficar numa dedicação da palavra, para que assim haja o entendimento, para que assim haja o crescimento. Então a palavra de Deus diz que eles escolhem esses 7 homens, homens cheios de sabedoria, homens cheios de graça, cheios de fé, homens que acreditavam no projeto da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu e você hoje nós fazemos parte desta igreja, ou se ainda não estamos fazendo parte no sentido de ação, nós precisamos rever nossos conceitos. E nós precisamos fazer parte dessa ação, em nome de Jesus, da igreja de Atos dos Apóstolos. E eu quero agradecer ao pastor Fernandes por esta oportunidade, agradecer a pastora Elzimar por esta oportunidade e dizer para você, faça parte desse projeto. Quanto mais leitura você fizer no livro de Atos dos Apóstolos, quanto mais você comer essa palavra, quanto mais você dedicar a essa palavra, com certeza vai nascer no seu coração uma chama ardente. E eu e você, nós vamos conquistar vidas. Eu e você, nós vamos alargar as tendas e vamos colocar tudo isso em prática. E o nome de Deus é que vai ser glorificado. Deus te abençoe. Satisfação em poder ministrar essa palavra ao seu coração.